Hoje, estaremos recebendo 3 devocionais, de nossa jornada de 50 dias. Você pode no final de cada enquadramento de fundação, em outras palavras na prática diária da devocional, parar e deixar para ouvir no outro dia, ou então, ouvir todas de uma vez a cada dia. Fica ao critério de cada pessoa. Vamos à devocional. Dia 9. A semente. Então Deus disse que a terra produza vegetação, plantas que deem semente e árvores frutíferas na terra que deem fruto segundo a sua espécie, com semente nela, e foi assim. A terra produziu vegetação, plantas dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas com semente nelas, conforme a sua espécie, e Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia, a Gênesis 1 a 11 a 13. A compreensão básica da velha e da nova criação começa com a compreensão da semente. Como disse ontem, o Senhor ama a diversidade e, para protegê-la e preservá-la, criou sementes que só dariam frutos segundo a sua espécie. Cada planta tem um papel a desempenhar no equilíbrio da criação. Se uma planta ou animal perdesse sua singularidade, não poderia desempenhar seu papel, e o equilíbrio que permite a vida como a conhecemos neste maravilhoso planeta começaria a se desgastar. Sabendo disso muito bem, uma das estratégias básicas do inimigo é destruir a vida e obscurecer as distinções que Deus criou. Totalmente realizado, isso por si só poderia minar e desfazer a harmonia da criação que é necessária para sustentar a vida. Para que a vida continue, as diferenças básicas entre homens e mulheres não podem ser comprometidas. A maneira como um homem e uma mulher se tornam um não é pelo homem se tornando mulher ou a mulher se tornando homem, mas pelo reconhecimento e valorização das diferenças. Se esse apreço cessasse, a raça humana acabaria. A razão pela qual o Senhor criou cada semente para dar frutos segundo a sua espécie foi para que a singularidade que perpetua a vida continuasse. Como o Senhor explicou em A Parábola do Semeador, as palavras também são sementes. As sementes crescem para se tornarem plantas que dão frutos. O que está crescendo a partir de nossas palavras? Como será o fruto de nossas palavras? Se falamos com amargura, estamos plantando frutos amargos na terra. Se nossas palavras estiverem cheias de fé, esperança ou amor, estamos plantando árvores que um dia darão frutos de fé, esperança e amor na terra. Eu moro nas terras altas da Carolina do Norte. Em nossa montanha existem milhares de macieiras. As maçãs foram supostamente trazidas para esta região por Johnny Appleseed. Ele costumava dizer: a qualquer homem pode contar as sementes de uma maçã, mas somente Deus pode contar as maçãs de uma semente. Ninguém parece saber quantas sementes de maçã ele plantou em nossa área, mas agora, 200 anos depois, milhões de maçãs são colhidas a cada outono. Assim como as sementes, nossas palavras também demoram a brotar. Podemos nem estar aqui para ver o fruto deles. E como as sementes, as palavras têm grande probabilidade de se multiplicar. Consideremos a cada dia que nossas palavras darão frutos e determinemos que só semearemos aquilo que produzir o fruto do Espírito. O Senhor também comparou a fé a uma semente. Jesus disse a seus discípulos que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam mover montanhas, veja Mateus 17 a 20. A história atesta que não há força na terra que possa impedir a verdadeira fé. Os discípulos não apenas moveram montanhas, eles moveram nações e impérios. Eles entenderam o princípio da semente. Se até a semente pode mover montanhas, o que a planta inteira pode fazer? Assim como o sábio rei Salomão escreveu em Provérbios 18 a 21: a morte e a vida estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. Tenhamos certeza de que o fruto de nossas palavras será algo que desejaremos comer. Nossas palavras estão transmitindo vida ou morte? Eles estão construindo a fé das pessoas ou alimentando seus medos? Eles estão trazendo amor e reconciliação, ou divisão e conflito? Lembre-se, seja qual for o fruto que esteja dando, nós mesmos teremos que comê-lo eventualmente. Somos informados em Efésios 4 a 29, 32: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação, conforme a necessidade do momento, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, por quem você foi selado para o dia da redenção. Que toda amargura, cólera, raiva, clamor e calúnia sejam afastados de você, junto com toda malícia. Sejam gentis uns com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo também os perdoou. De acordo com esta Escritura, uma maneira primária de entristecer o Espírito Santo é deixar palavras prejudiciais saírem de nossa boca, como amargura, ira ou raiva.
Vamos determinar que não vamos semear essas sementes, mas, em vez disso, sempre falaremos palavras que irão edificar e edificar uns aos outros. Enquadrando sua fundação. Primeiro, uma das estratégias básicas do inimigo é destruir a vida e obscurecer as distinções que Deus criou. Há exemplos disso em sua vida? Sua comunidade? Segundo, suas palavras estão cheias de fé, esperança e amor? Você está plantando árvores que um dia darão frutos de fé, esperança e amor na terra? Terceiro, você está determinado a sempre falar palavras que irão edificar e construir um outro. Dia 10. As luzes. Então Deus disse: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite, e que sirvam de sinais, e para estações, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e foi assim. Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e ele também fez as estrelas. Deus os colocou na expansão dos céus para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas, e Deus viu que era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia, a Gênesis 1:14, 19. O sol é o poder que torna possível toda a vida na terra. Portanto, é frequentemente usado nas Escrituras para representar Jesus, que também é a fonte de toda a vida, conforme lemos em Colossenses 1:16, 17, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios ou governantes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. O Senhor Jesus estava com o Pai antes da fundação do mundo, e foi o Criador do mundo, como vemos em João 1, 4, 10. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por ele, e sem ele nada do que veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o conheceu. Jesus não é apenas aquele por quem todas as coisas foram feitas, ele é tudo o que o Pai ama. Em cada coisa criada, ele procurava a semelhança de seu Filho. Ele está procurando por seu Filho em nós. Conhecê-lo é conhecer o Pai e ter a vida eterna. Assim como o sol é a fonte de nossa vida física, e a vida na terra pereceria instantaneamente se o sol escurecesse, Jesus é a fonte de toda a vida. Mesmo aqueles que não o conhecem não podem viver um momento sem ele. A lua representa a igreja, que não é a fonte de luz, mas reflete a luz do sol. Assim como a lua rege a noite, a era da igreja tem sido um período sombrio para a humanidade. No entanto, apesar de todas as suas falhas e erros, a igreja deu luz às nações. Assim como a atração gravitacional da lua controla as marés, a igreja teve influência suficiente sobre as nações para exercer uma grande influência nos eventos desta era. No entanto, ela não é a luz e nunca pode governar as nações até que a própria luz retorne. O propósito da igreja nesta era é dar luz suficiente para aqueles que vão usá-la para passar a noite. As estrelas nas Escrituras geralmente representam mensageiros. O Senhor explicou que as 7 estrelas que ele tinha em suas mãos representavam os anjos das 7 igrejas, a ver Apocalipse 1:20. A palavra grega traduzida como anjo é agelos ou angelos, que significa literalmente um mensageiro. Essa palavra às vezes denotava mensageiros angelicais, mas frequentemente representava uma pessoa, especialmente apóstolos que eram os mensageiros especiais do Novo Testamento. Este é geralmente entendido como sendo o significado dessas estrelas em Apocalipse, porque as palavras dadas às 7 igrejas deveriam ser entregues ao anjo de cada igreja, a ver AP 1:11, 20. Como os mensageiros angélicos não precisavam que tais palavras fossem entregues a eles por escrito, essas estrelas sempre foram consideradas os líderes de cada uma dessas igrejas. Como as estrelas são usadas para navegação à noite, o Senhor tem sido fiel em enviar seus mensageiros ao mundo para nos ajudar a navegar na escuridão. Mensageiros vieram e ajudaram a orientar o curso da história, mas devemos sempre ter em mente que todas as pessoas são luzes menores, pois sempre buscamos andar na luz maior de Cristo. Quando o sol nasce, as estrelas desaparecem. Da mesma forma, quando o Senhor voltar em sua glória, não ficaremos tão impressionados com outros, até mesmo os maiores líderes espirituais. Porém, enquanto ainda há escuridão, precisamos daqueles que foram enviados com um pouco de luz para nos ajudar nestes tempos.
É correto honrarmos nossos líderes espirituais, sabendo que eles foram enviados para nos ajudar a permanecer no curso. Quando o Filho ressuscitar e o dia amanhecer com a plena luz de Cristo, não precisaremos de líderes espirituais, mas, até esse momento, certamente precisaremos. Enquadrando sua fundação. Primeiro, assim como o Sol é a fonte de sua vida física, Jesus é a fonte de toda a vida. Ele é a sua fonte de vida? Segundo, a Igreja tem sido uma grande influência nos eventos das eras passadas e desta era. Há mais que a Igreja poderia estar fazendo? Terceiro, você está sempre procurando andar na luz maior de Cristo? Dia 11. Vida. Então Deus disse que as águas fervilham de enxames de seres viventes, e que as aves voem sobre a terra na expansão dos céus. Deus criou os grandes monstros marinhos, e todas as criaturas vivas que se movem, com as quais as águas enxameiam segundo a sua espécie, e todo pássaro alado segundo a sua espécie, e Deus viu que era bom. Gênesis 1 a 20, 21. O Senhor disse que seu povo valia mais do que muitos pardais, veja Mateus 10 a 31, então os pardais obviamente valem algo para ele. Quando ele criou os animais, ele viu que era bom. GN 1 a 25. A criação é preciosa para o Senhor, e é por isso que vemos em Apocalipse 11 a 18 que quando a grande ira do Senhor vier no final, um dos motivos é destruir os que destroem a terra. Os cristãos devem ser os conservacionistas mais dedicados de todos, considerando precioso o que nosso maravilhoso Criador nos deu para desfrutar na terra. A vida, em todas as suas formas, deve ser estimada e protegida. No entanto, isso não deve ser confundido com a adoração idólatra da criação no lugar do Criador. Em João 10 a 10, o Senhor disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Ele é chamado de o Príncipe da Vida, Atos 3 a 15. Ele veio para nos conduzir no caminho da vida. Nele está a vida, e ele é aquele com as palavras da vida. Se permanecemos nele, a vida também deve fluir de nós. Recebemos um poço de água viva que nunca secará. Em tudo o que fazemos, devemos amar, buscar, preservar e espalhar a vida. Uma das questões filosóficas mais antigas é o que é a vida? Em termos simplificados, a vida é comunicação. Temos vida enquanto pudermos nos comunicar ou nos relacionar com o nosso ambiente. O homem é chamado de forma superior de vida porque nos comunicamos em um nível superior. Da mesma forma, estamos vivos espiritualmente apenas se nos comunicarmos espiritualmente. Como o Senhor disse em João 6,63, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Só temos vida espiritual se ouvirmos suas palavras ou nos comunicarmos em nível espiritual. Se estivermos vivos no espírito, eles podem matar nossos corpos, mas não podem tirar nossas vidas. Como ele disse em João 11 a 25 e 26, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nas Escrituras, nosso espírito às vezes é chamado de nosso coração. É por isso que lemos em Provérbios 4 a 23: Cuide do seu coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. O Senhor explicou em Lucas 6 a 45 que o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira o que é mau, pois sua boca fala daquilo que enche seu coração. Citamos anteriormente Provérbios 18 a 21: A morte e a vida estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. Como um famoso estadista disse uma vez: Deixe suas palavras serem doces, porque você nunca sabe quando terá que comê-las. Nossas palavras são uma indicação do que está em nossos corações. Provérbios 10 a 11 afirma: A boca do justo é uma fonte de vida. Como James escreveu: Porventura uma fonte lança da mesma abertura água doce e água amarga. Tiago 3 a 11. Incrível, mas verdadeiro, nossas palavras podem realmente ter o poder de vida ou morte nelas. As palavras do Evangelho pregadas podem realmente ter a semente da vida eterna nelas. Guardemos sempre as nossas palavras para que transmitam vida. O Senhor ama a vida. Ele criou o mundo para fervilhar de vida. Se estivermos em unidade com Ele, promoveremos vida em tudo. A morte é um inimigo que invadiu a criação. A morte será derrotada, mas até sua derrota final, vamos enfrentá-la e vencê-la com a vida. Devemos sempre considerar como podemos promover e proteger a vida. Pronunciemos sempre palavras de vida e de esperança, determinados a vencer a morte. Com a vida dando frutos que permanecem.
Devemos sempre ter certeza de que nossas palavras são suas palavras e são espírito e vida. No Salmo 16 a 11 lemos: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria. O Senhor Jesus é a fonte de toda a vida. Quanto mais perto estivermos dele, mais vida teremos em nós. Como o rei Davi também escreveu no Salmo 36 a 9: É porque contigo está a fonte da vida, em tua luz vemos a luz. Vamos escolher hoje habitar na fonte de toda a vida e deixar sua vida fluir através de nós para trazer vida aos outros. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você é um conservacionista dedicado, considerando o precioso que seu maravilhoso Criador lhe deu para desfrutar? Segundo, você já teve que comer suas palavras? Foi uma experiência doce ou amarga? Terceiro, você fala palavras de vida e esperança, determinando vencer a morte por ter uma vida frutífera?